Oi, meu nome é Cauã, sou aluno do primeiro ano de licenciatura em Educação Física da UEMP e por meio desse vídeo eu vim falar um pouco sobre a respiração celular, especificamente sobre as 3 fases dela. Então, o processo de produção de energia do nosso corpo acontece dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela localizada dentro da célula do nosso corpo. Nós temos 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Na primeira etapa temos a glicólise, que nada mais é a quebra da glicose. Nesse esqueminha podemos ver como funciona. Mas o que é a glicose? Então, quando a gente ingere o carboidrato, normalmente ele vem em cadeias muito grandes. E no processo digestivo, ele vem sendo quebrado até se transformar no monossacarídeo, que é a glicose. E a quebra dessa molécula de glicose ocorre no citosol, que é a parte do citoplasma da célula, fora da mitocôndria. Aqui nesse esquema, vamos ver como funciona essa etapa. Então, tá ali a glicose, daí vai ter um momento de investimento de 2 ATP, em que cada ATP deposita uma molécula de fosfato na ponta dela. Assim, ela vai virar uma molécula de frutose disulfato. E essa frutose sofre reações que acabam quebrando ela no meio. Assim, ela fica com 3 carbonos e um fosfato de um lado, 3 carbonos e um fosfato do outro. E a cada uma dessas quebras que vão acontecendo, são liberadas moléculas de hidrogênio, que são H+, e elétrons, que são E. E o que acontece? Nós temos o NAD. Aqui na quebra da glicose, nós temos 2 NADs, que nada mais é a molécula que captura esses átomos, assim ficando como NADH. Esses NADHs vão sair de cena momentaneamente, porque na última etapa da cadeia respiratória ele tem um papel importante, que ele vai fazer sintetizar a produção de ATP. Então, aqui na última fase da glicólise, podemos ver que se juntou mais 2 moléculas de fosfato, junto com os 3 carbonos e mais o fosfato que tinha. E com isso, podemos ver que juntamente tem 4 moléculas de ADP que se juntar à composição, que acabam se ligando com o fosfato, assim transformando em ATP. E com essas moléculas de fosfato se desligando da solução, temos de sobra ali 3 carbonos de cada lado, que são 2 piruvatos, que vão ser sintetizados ainda para entrar no ciclo de Krebs. Então, o que temos de saldo final? Nessa etapa, nós produzimos 4 ATPs. Mas como a gente tinha investido já 2 ATPs no começo dela, nós acabamos ficando com o saldo atual de 2 ATPs, que já estão disponíveis para cumprir o seu papel, que é a produção de energia. E sobra as 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, que estão prontas para entrar na mitocôndria, mas essa molécula de piruvato ela não consegue entrar no ciclo de Krebs, nesse formato que ela está. Ela possui 3 carbonos, então ela vai sofrer algumas reações. O último carbono da fileira dela vai ser quebrado. Assim, ela acaba se tornando um acetil. Mas o acetil também não consegue ser integrado ao ciclo de Krebs. Assim, ele vai se unir com a coenzima A, assim ficando acetil-CoA. Uma coisa que não podemos esquecer é que a partir da glicólise temos 2 moléculas de piruvato. Assim, todas as reações a partir de agora será duplificada. Toda reação que acontecer com uma molécula de piruvato vai acontecer com a outra também. Então, não temos um ciclo de Krebs, temos 2 ciclos de Krebs.
Agora vamos falar sobre a segunda etapa, que é a do ciclo de Krebs. Essa etapa ocorre na matriz da mitocôndria. Como podemos ver, o acetil-CoA se liga ao oxalacetato, se transformando em citrato. Logo após, ele perde um carbono, liberando um NAD, que após pegar os nitrogênios se transforma em NADH e vai para a última etapa da cadeia respiratória. Com essa perda de carbono, ele se transforma em um alfa-cetoglutarato, contendo 5 carbonos. Ele vai sofrer outra reação, perdendo mais um carbono e liberando um NAD e se transformando em um succinil, com 4 carbonos. Esse succinil ele vai ganhar um fosfato, vai ser incorporado um fosfato nele, assim se transformando em um succinato. E esse fosfato que se juntou ao succinil, ele vai acabar se ligando com GTP, não ATP. O GTP ele vai acabar sofrendo algumas reações durante o caminho até se transformar em ATP. E nesse processo vai ocorrer uma liberação de hidrogênios e elétrons. Mas dessa vez não vai ser o NAD que vai capturar essas moléculas, vai ser o FAD. Por quê? O NAD é responsável por capturar cargas maiores de hidrogênio e elétrons, e o FAD cargas menores. Porém, o FAD tem as mesmas funções e ele vai acabar aparecendo na última etapa da respiração celular. Com a perda do fosfato, o succinato acaba se transformando em fumarato, que logo em seguida ganha uma molécula de H2O, água, se transformando em malato. Nesse estágio, ele perde seu hidrogênio e volta a ser em forma de oxalacetato, pois ele perde seu hidrogênio, mas fica seu oxigênio. E assim desencadeia todo um ciclo de Krebs novamente. E agora, como saldo, nós temos aqui 3 quebras ali e transformando em 6 NADH, porque são 2 moléculas de piruvato, né? Só que a gente já tinha liberado 2 NADHs lá na síntese do piruvato. Então, ao todo, nós ficamos com 8 NADHs. No ciclo de Krebs foi liberado um FADH e um ATP, que foi o GDP, que virou ATP depois. Mas como é 2 ciclos, temos um resultado duplicado. E também temos a liberação dos carbonos, que ao todo são 6. 2 foram na pré-ciclo de Krebs, lá na síntese do piruvato, e 4 no próprio ciclo de Krebs. Podemos ver que são os mesmos dióxidos de carbono da molécula de glicose. Então, estão sendo liberados agora. E também podemos ver que a glicose ela é totalmente aproveitada pelo nosso organismo. Ela consegue ser quebrada por inteiro. Na terceira e última etapa, temos a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia ela se localiza no espaço entre as membranas da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria ela tem uma membrana externa e interna. E a cadeia respiratória ocorre nas cristas, que são a membrana interna da mitocôndria. Nessa imagem podemos ver as 3 proteínas que são responsáveis por transportar, bombear o hidrogênio para fora desse espaço membranoso da mitocôndria. Esse hidrogênio não vai sair fora da mitocôndria, ela vai ficar entre as membranas. E na última, a quarta proteína é a proteína que faz
os hidrogênios voltarem para a matriz mitocondrial. Ela é a nossa turbina, a principal sintetizadora de ATP. O que acontece? Para ela girar ou abrir, ela precisa de 3 hidrogênios em cima para girar ela, abrir, e mais um hidrogênio ligado com uma molécula de fosfato. Assim, enquanto os 3 abrem ela, o hidrogênio com fosfato desce ali, se encontrando com uma molécula de ADP, que está localizada na parte de baixo da proteína, assim fazendo a junção e transformando em ATP. A primeira e a segunda proteína têm a capacidade de transportar 4 hidrogênios, porém a terceira é somente 2 hidrogênios. Vamos ver a seguir o porquê. Naturalmente, o espaço intermembranoso fica lotado de hidrogênios pelo transporte dos NAD e FADs da primeira e segunda proteína. Assim, o espaço acaba ficando muito ácido. E na terceira proteína, temos a passagem do O2, que vem para a matriz mitocondrial, assim capturando 4 hidrogênios, porque a cada O ele captura 2 moléculas de hidrogênio, que é H2O. E assim, essa água é excretada fora da célula. Então, aqui no final, nós temos a produção de 5 ATPs da glicólise, decorrentes dos 2 NADHs formados, e mais 8 NADHs do ciclo de Krebs, que acaba se transformando em 20 ATPs, e mais 2 FADHs do ciclo de Krebs, que acabam... Ele tem uma carga menor, né, de hidrogênios e acaba formando 3 ATPs. No total temos 28 ATPs, alguns livram para S34. E aqui na fase final da produção da respiração celular, produção de ATPs, temos os 2 ATPs produzidos na glicólise, mais os 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs, derivados dos GTPs, e por fim os 28 ATPs da cadeia respiratória. Logo por fim temos 32 ATPs como o saldo geral de todo o processo da respiração celular. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know